sobre a Alemanha, né? Houve uma reunião de três elementos, uma amálgama, né? Três elementos que os globalistas, o governo alemão, os globalistas, né? Se utilizam, tá? Vamos lá. Então você tem o protesto dos agricultores alemães, né? Protesto que tem toda a razão de ser. Se lembra, já teve antes coletes amarelos, né? E da Holanda não tem muito tempo, né? Por quê? Todos os países do mundo subvencionam a agricultura. Quanto mais desenvolvido é o país, mais a agricultura é subvencionada. Ué, para que você vai subvencionar? Não é para ter alimento? Ter alimento para a população não é uma coisa importantíssima? Então, todos os países subvencionam e os mais desenvolvidos subvencionam mais ainda, né? Uma das razões é o seguinte: a mão de obra é muito cara nos países desenvolvidos. Então, se você não der algum título de subvenção para compensar em alguma outra coisa lá, por exemplo, no caso, no diesel do maquinário, né, e outros tipos de crédito mais barato, taxas mais baratas, você acaba com praticamente ninguém vai querer ali a coisa local, a agricultura local, porque vai importar tudo dos países que a mão de obra é mais barata. Então, protesto dos agricultores, tá? E aí, o governo, os governos dizem: vocês estão protestando, vocês querem... então vocês são neofascistas, vocês são neonazistas, a palavra, neonazistas, né? Direita radical criticou o governo de, vamos chamar assim, centro-esquerda, liberal, esquerda hipócrita. Eu acho que é melhor chamar de centro-esquerda hipócrita, né? Socialista hipócrita, algo do gênero, né? Comunista hipócrita, sei lá, uma coisa desse gênero aí, né? Socialista ou capitalista hipócrita. Bom, criticou, então você é um cara, como é que é, de extrema-direita, perigoso, né? Por causa da culpabilidade alemã, né? Que é operada, né? Faz com que o povo todo... não, falou extrema-direita, porque o movimento nazista é considerado extrema-direita. É considerado a posteriori, hein? Não sei se eles se consideravam na época, não, tá? Então, tudo é associado a isso, tá? Porque eles chamavam nacional-socialista, entendeu? Esses títulos, essa labelização, esquerda, direita, nem sempre era, na época, o que se chama hoje, tá? Quer dizer, geralmente não era. Então, você tem o governo diz, criticou o governo, então você é de extrema-direita, já que o governo é uma espécie de coalizão, né, entre liberais e socialistas, né, e verdes, né? Tá todo mundo, quem vai estar contra isso, entendeu? Não é? Bom, e aí você tem também as manifestações de apoio à Palestina, causa palestina. Tem um monte, olha, eu vi mesmo um vídeo, tá até disponibilizado lá no meu Telegram, é um vídeo em inglês, tá? E tem legenda em inglês. Passado em Berlim, onde eles falam que tem várias manifestações. Só no bairro lá de Neukölln, teve um dia lá que teve 3. Eu conheço esse bairro. É um bairro que tem muito estrangeiro, muito turco, muito muçulmano. Não tem só isso não, tem a galera alternativa mesmo. A pessoa vai sair, pode sair lá. Neukölln, em Berlim. Diz que teve 3 diferentes, quer dizer, que tem vários grupos, várias pessoas que se reúnem para falar mal, para criticar a coisa, o apoio irrestrito alemão à política, né, genocida também de Israel. Inclusive, no vídeo tem uma judia que fala, não disseram nunca mais um genocídio, então como é que a Alemanha está apoiando o genocídio? Está lá, judia alemã, dizendo isso, como é que a Alemanha está apoiando o genocídio de Gaza? Então, você vê que, né, não é à toa que a África do Sul está indo muito bem, acusando, né, a Alemanha de ficar apoiando o apartheid de israelense. Muito bem, legal, África do Sul, né? E se o Itamaraty apoia a África do Sul, tá ótimo, nesse aspecto tá ótimo. O que se faz de bom deve se defender. Agora, vamos ver se apoia para valer ou só apoia de boca, né? Porque às vezes é isso, né, na diplomacia, né? Mas a África do Sul tá de parabéns aí, até esse momento, né? Bom, vamos lá. Então você tem essas manifestações de apoio à Palestina, elas estão sendo duramente reprimidas. É o que está lá nesse vídeo aí, mostrando isso, mas a gente sabe. Por quê? Porque a polícia diz que eles são extrema-direita, antissemitas, diz que é antissemita, porque está apoiando a Palestina. Inclusive essa judia fala, mas como é que eu sou antissemita? Sou judia, estou aqui. Né? Inclusive teve um fato aí de uma
ela conta uma alemã, mas de ascendência, sei lá, turca, alguma coisa assim, não sei, né? Ali, né? É, e aí ela diz que estava passando na rua, e aí gritaram para ela assim, Free Palestine, Free Palestine. Umas pessoas estavam ali, e ela falou assim, isso aí, Free Palestine. Continuou andando, pronto, veio a polícia, caiu em cima dela. E prendeu ela, ou, né, ou enquadrou ela lá, fez um, sabe, quando ficha, assim. E para mim, é ela que não sacou, mas provavelmente isso é infiltrados da polícia, né? Infiltrados justamente para falar umas coisas assim, para provocar. Então, ela falou, Free Palestine, você é um antissemita. E o maior crime do mundo é ser antissemita. Na Alemanha, então, culpabilidade alemã, o maior crime do mundo, ninguém pode ser antissemita. Então, não pode criticar Israel nunca. Então, repara, protesto de agricultores diz que é extrema-direita. Manifestação de apoio à Palestina diz que é extrema-direita. Extrema-direita dos agricultores, bom, não fica falando a palavra nazi, mas é falar, está subentendido. Já na manifestação de apoio à Palestina, sim, dizem que como é que diz que é extrema-direita, que é antissemita. Inclusive tem os caras da Palestina exilados lá que falam, como é que eu vou ser antissemita se eu sou semita, se eu sou palestino? Queria o quê? Que eu não sou refugiado palestino aqui e não posso falar a favor da Palestina, né? Bom, e a outra coisa é a subida da AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha. Das intenções de voto está subindo bastante, tem subido nos últimos anos, né? Quer dizer, no ano passado, então, saiu de intenção de voto de 15% e agora está em 23%. Pô, subiu bem, né? Enquanto quem está no poder aí, o SPD só tem 15% de intenção de voto, foi descendo, estava com 20%, está 15% de intenção de voto, que é esse partido socialistoide aí, ao qual se liga o Lula, né? E os verdes, né? Os verdes também estão meio estáveis, caíram até um pouco, 13%. O FDP, não, isso é o nome do partido, os caras estão 5%, né? Isso está estável também, os FDP. Bom, FDP sempre estável, né? Na política tem sempre um bom número estável de FDPs. Bom, e aí é o seguinte, esses partidos aí, eles são a coalizão que estão no governo, né? Mas eles socorrem ou são socorridos pelo maior partido, que é o CDU, CSU, considerado social, democracia cristã, uma coisa assim, né? Que estava no poder até pouco tempo, com o apoio do SPD também, né? E dos verdes também. Então, é tudo conluio ali da mesma coisa, né? Então, e também tem o que chamam de link à esquerda, tem 4% de intenção de voto fixo, assim. Esses são comunistas mesmo, comunistão mesmo assumido. Inclusive, ali dentro tem os caras que eram da Alemanha Oriental, que foi o último líder ali da Alemanha Oriental, quer dizer, o cara brabeira mesmo, entendeu? Com o qual o Lula já teve também, tira foto, um abraço e beijo. Né? Então, todo mundo contra o AfD tem medo que o AfD, que é o segundo partido, né, subindo, né, era quarto no início de 23, né, nas intenções de voto, e agora terceiro. E aí, junta um amálgama, né, o governo, os globalistas, juntam tudo isso no amálgama. Como se fosse, não, tudo isso aí é a extrema-direita subindo. Aí, aquele alarme, um monte de alemão, né, que, os desavisados, né, que uma parte deles, um quarto dos alemães, estão a AfD. Não estou falando que eu concordo com tudo do AfD, mas tem bastante coisa interessante ali, tanto que eles criticavam abertamente a política confinatória e picatória da Merkel. Abertamente. Eu me lembro muito bem, no tempo daquele confinamento, confina, desconfina, não sei o quê, o cara líder da AfD falando na cara da Merkel, assim, a Merkel sentada ali na frente no parlamento, né, alemão, tendo que escutar quietinha, falando, isso é um absurdo, eles estão fechando o país, isso é um absurdo, não pode fazer isso com o país. E também falando do negócio das picadas, do passe sanitário, denunciando tudo isso. Então, esse lado é muito, muito bom. Pode ter alguns elementos, a coisa da AfD, que não sejam exatamente muito bons. Tem que ver, eu tenho que parar para ver como as caras, mas esse lado é muito bom. Parece uma oposição mesmo. Eu não me lembro de ter visto na Europa Ocidental, ou na Europa, não me lembro de ter visto um partido grande, né? Acho que tinha 88 deputados, né, naquela época. Agora, se tiver eleição, vai ter até mais. É por aí, né? Falando assim, totalmente denunciando a política covidista. Não me lembro.
Entendeu? Não é tendo meias palavras, não. Na França não teve nenhum. Tem alguns deputados, um ou outro ali, falavam algumas coisas, mas não era um partido grande assim, entendeu? Um dos maiores partidos, né? Talvez na época o quarto partido, por aí, entendeu? Não me lembro, desconheço, não me lembro, sacou? Então, muito bom. Então, agora, já tem um tempo, né? O atual governo da Alemanha, mandou o pessoal sair à rua, juro, para fazer as manifestações desse fim de semana que teve, manifestações contra a extrema-direita. Aí deu milhares de pessoas, deu muita gente. O próprio chanceler participou e ministros participaram. O governo chamou. A manifestação que o governo chama, você desconfia, né? Chama e participou. Contra a extrema-direita. Estranho. Aí tem gente que fala, tem gente que nem é ligado a nisso, né? E fala assim, mas por que não pode ter oposição? Querem proibir esse partido, sim. Querem colocar ele na clandestina, acabar com o partido. Pô, é estranho, né? Você querer acabar com o partido, sabe, que é o que está aí querendo ser o segundo colocado. Mas teve um país aí da América do Sul que fez uma coisa parecida. Eu não estou falando que tudo que o Bolsonaro fazia era bom, claro que não. Tem várias coisas que criticaram, mas peraí. Colocaram o Bolsonaro e os bolsonaristas praticamente fora da lei, não é? Ou, assim, no limite da lei. Qualquer coisa, os caras podem ser perseguidos, que a gente sabe que tem gente sendo perseguida aí, né? Tem gente que nem recebe salário, não pode ser salário, não tem acusação de nada, não tem acusação, o advogado não pode fazer nada. Quer dizer, uns troços assim, quer dizer, inclusive a polícia no Brasil, agora, ou em várias coisas, pergunta em quem você votou. Que troço louco é esse, cara? Desde quando a polícia pergunta quando você votou? Em quem você votou? Não existe isso, né? Pois é. Mas sobre a acusação de bolsonarista, o cara é um candidato oficial, ele concordando ou não com ele tem direito de candidatar, não é? Como é que então pode ser acusado assim, como se fosse uma coisa, uma espécie de inquisição ao que era oficial? Pois bem, é o que querem fazer na Alemanha, né? Vai ter que testaram no Brasil antes, né? Tem coisa que testa na Alemanha antes, depois põe no Brasil. Tem coisa que testa no Brasil antes para pôr na Alemanha. Não é? Então você tem Estão falando nisso, já falam há algum tempo, mas agora que o AfD está aí com as intenções, porque tem eleições parciais, lá uma federação, parece que tem eleição para alguns estados, nem são os estados principais, tá? Esse ano, acho que é em outubro, não sei, na Alemanha. Acho que são os 3 estados aí, 2, 3, não é nenhum dos principais, tá? Mas, também, eu não sei como é que é a questão de deputados, se todos são renovados ao mesmo tempo, ou os deputados desses desses estados, é que vão alterar lá no Bundestag, né, no Parlamento Central em Berlim. Não sei esses detalhes, tem que parar para ver. Mas, de qualquer maneira, é muito estranho quererem bloquear, acabar com um partido que tem 1/4 de intenção de votos dos alemães, né? Muito suspeito, né? E aí o seguinte, juntam tudo isso, o pessoal globalista alemão, o poder, juntou tudo isso e coloca o perigo da extrema-direita, meu Deus do céu, a extrema-direita, né? Que manipulando a coisa alemã, a culpabilidade alemã, perigo da extrema-direita, coloca tudo junto, agricultores protestando, manifestações de apoio à Palestina e intenções de voto nesse partido da AfD, que eu nem sei se ele se diz partido de extrema-direita, que esses nomes aí, né? Só lembrando que mesmo quem se reivindica extrema-direita na Europa não gosta da direita. Não. Já foi o tempo. Isso. Não. Extrema-direita, quem se reivindica, tem gente que não se reivindica extrema-direita. Critica a direita, a esquerda, centro, verde, critica tudo isso. Não quer ser associado à direita, não. Mas eu não estou falando que eles se identificam como extrema-direita. Entendeu? Né? Porque eu sei, as coisas são complicadas, as nomenclaturas são complicadas, mudam de situação para situação, mudam no tempo, mudam de país para país, né? Nem sempre são aplicáveis. Mas o rótulo de extrema-direita, porque foi trabalhado que o nazismo era de extrema-direita, né? E eu também sempre acreditei que era de extrema-direita o nazismo. Só que hoje eu tenho minhas dúvidas, né? O sistema nacional socialismo. Então pode parecer uma variação do socialismo, né? Pode parecer uma variação do socialismo. Né?
Tem gente que diz que o nazismo, na verdade, era uma espécie de comunismo, mas mantendo a iniciativa privada. Comunismo, do ponto de vista político, é como o Stalin, digamos, né? Se tudo isso que dizem é verdade, que a gente também não sabe, né? Em que proporção é verdade, né? Não sei. Então eles pegam tudo isso e colocam esse negócio aí para ter a impressão na Alemanha que está tendo uma subida da extrema-direita e que isso é horrível, é a coisa pior possível. Você vê, né, os caras até falando mal da política de Israel, não. E que para ver se proíbem o partido que está em segundo lugar nas intenções de voto. O que seria o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Entendeu? Mas o Trump foi perseguido. Cara, o Trump também é safado. Mas foi perseguido os trumpistas. O cara estando ali, sendo presidente, ou acabando de ser presidente, logo depois de ser presidente. Isso é normal, você pode apoiar o Trump, mas alguma coisa foi perseguida. Então, esse laboratório de perseguir, né, linhas oficiais, né, linhas, digamos, legítimas, né, da política, que pelo jeito começou nas Américas, né, Estados Unidos, Brasil, ele tá muito estranho, tá? Claro que os globalistas alemães estão preocupados, porque embora a Alemanha, a maioria dos alemães façam um rebanhão, né, de querer ser politicamente correto, por causa da culpabilidade alemã operada pelos sionistas e globalistas, uma parte está sacando, né? Pô, 23% de gente pra caramba. E deve ter outros que sacam que não votam no FD. Então, digamos, um quarto da população está sacando as coisas. Pô, gente pra caramba, né? Pô, é o país que tem mais população na União Europeia, né? Então, você vê isso aí, os caras ficam com medo. Os globalistas, eles não têm medo do cara xingar eles. Ei, go fuck yourself. Ali, globalista, isso aí nada. Isso não altera nada para eles. O que eles têm medo é do povo consciente, da revolta do povo consciente. Consciente, porque a revolta, de qualquer maneira, às vezes é o contrário, é operada por eles, ajuda as narrativas deles, né? Aliás, então vamos ver o que acontece aí, porque vamos ver o que acontece, né? Na questão da Alemanha, não dá para saber, mas o negócio está pegando fogo ali, de certa forma, né? Agora, eu gostaria de dizer o seguinte. Outra coisa, eu saquei também. A gente sabe que, então, os sionistas, né, e os judaico-sionistas, eles dominaram os Estados Unidos, a economia, pelo menos, dos Estados Unidos, a finança, né, dos Estados Unidos, antes da Primeira Guerra. Tanto que ofereceram para os britânicos, né, e na Declaração de Balfour, né, naquele momento, né, ofereceram em 1916, né, a entrada dos Estados Unidos. Depois, a gente vê que eles fizeram... Então, naquele momento, tem um acordo dos sionistas, pelo menos um acordo nítido, né? Claro, assim, dos sionistas, né? Com a coroa britânica, né? Aí tem a terra ali da Palestina para eles. A promessa, né? Mas, então você tem depois os sionistas dominando a Palestina, né? Israel. Mas olha só, antes do final da Segunda Guerra Mundial, os judaicos sionistas, eles não dominam a Alemanha. Não. Eles podem ter uma certa força lá. No final do século XIX, início do século XX, alguma certa força podem ter, mas eles não dominam totalmente. Não. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a dominar totalmente. Agora que eu me toquei. Hoje que eu me toquei disso. Passaram a dominar a política alemã. A política externa alemã é evidente, que é totalmente sionista. Judaico-sionista. Inclusive, eu tenho amigo judeu na Alemanha que falou assim, olha, tinha 500 a 600 mil judeus na Alemanha ali, né, até o período nazista. Depois passou a ter 300 mil. Ele era um desses 300 mil. A namorada dele também, uma desses 300 mil também. Entendeu? E ele, quer dizer, é muito pouca gente. 300 mil pessoas para uma população de o quê? 80 milhões, 90 milhões? Por aí, né? 80 e tantos milhões. Como é que pode? Aí a linha com aquilo ali operando a culpa, operando a coisa, aquilo ali defende totalmente a política de Israel. Então, podemos dizer que depois da Segunda Guerra Mundial, depois do sacrifício todo, né, os próprios sionistas que sacrificam, né, vários povos, inclusive os judeus, né, a gente tem a formação da China comunista, Mao Tse-tungiana, de Israel, e dessa nova Alemanha. Essa nova Alemanha é controlada, pelo menos em boa parte,
pelos judaico-sionistas. A prova é essa, que a África do Sul está denunciando isso o tempo inteiro. Mas não é só na política externa total, porque você vê que quem se manifesta a favor da Palestina lá dentro, pacificamente isso, basta estar com cartaz assim, a Free Palestine, já é suficiente para a polícia vir, não sei o quê, fichar você, prender, não sei o quê, sabe? Então eu me toquei que os sionistas, os judaico-sionistas, controlam a Alemanha, passaram a controlar depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Muitos, né, alguns já falaram assim, a guerra é uma continuação da política por outros meios, não é? Outros falaram, a guerra é uma continuação da economia por outros meios. Mas eu, hoje, vou falar, a guerra é uma continuação das narrativas por outros meios. Questione. Não seja um aceitacionista, nem um aceitacionista.